Se você sofre de alguma doença, qualquer uma que seja, e essa doença foi acelerada ou agravada pelo trabalho, ou seja, o trabalho piorou ainda mais a sua enfermidade, fica comigo porque esse vídeo é para você. Nesse vídeo eu vou mostrar quais são os seus direitos e o que você deve fazer. Eu sou Malaquias Figueiredo, sou advogado especializado na área trabalhista. Toda semana eu posto dicas de direito trabalhista. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. O empregado que fica doente por conta do serviço pode ter direito a vários tipos de indenização, como, por exemplo, indenização por danos morais, pensão mensal, gastos com tratamento e etc. Mas o que muita gente não sabe é que o empregado também pode ter direito à indenização, mesmo que essa doença não tenha sido causada exclusivamente pelo trabalho. Se o trabalho tiver contribuído de alguma maneira para o surgimento ou agravamento dessa doença, o empregado já pode ter direito à indenização. É o que nós chamamos de nexo de concausalidade, ou seja, a doença tem mais de uma causa. E eu digo pode ter direito à indenização porque não basta a enfermidade para gerar esse direito. Além da enfermidade, deve ficar comprovado que a doença foi agravada ou acelerada pelo trabalho, que o empregado sofreu perda ou redução da capacidade para o exercício da sua função, a culpa da empresa ou que a atividade era de risco. Se o seu caso preencher todos esses requisitos, você pode entrar com ação de reparação de danos contra a empresa na Justiça do Trabalho. Aliás, veja um caso recente da Justiça do Trabalho sobre um caso desse tipo. Nessa notícia aqui, uma notícia recente, foi publicada aqui no site Migalhas, que é um site de notícias jurídicas, decisão de 23 de janeiro de 2025. Veja o título da notícia. Casas Bahia indenizará motorista que carregava cargas de mais de 60 quilos. Veja aqui, o homem receberá pensão vitalícia e indenização por danos morais. Hérnia de disco agravada pelo trabalho motivou o aumento da indenização. O que acontece aqui? No caso, o trabalhador era motorista e, além da atividade de motorista, ele pegava peso também, ajudando no transporte das cargas. E, em razão disso, ele acabou desenvolvendo uma hérnia de disco. Ele entrou com ação de reparação na Justiça do Trabalho. O laudo pericial concluiu que o problema do trabalhador era um problema degenerativo, ou seja, que não tinha ligação com o trabalho. Porém, esse trabalhador recorreu ao Tribunal Regional, que é o órgão de segunda instância da Justiça do Trabalho, e o tribunal reformou a sentença porque entendeu que, apesar da função de motorista, ele frequentemente era obrigado a descarregar mercadorias pesadas, como geladeiras, fogões e móveis, sem o auxílio de equipamentos adequados, como carrinhos ou elevadores. Ou seja, o que o tribunal entendeu aqui? Que além de exercer uma atividade de risco, exposto ao risco por conta do carregamento de peso, carregar peso, como geladeiras, fogões e móveis, a empresa também não cumpriu com a sua obrigação de proteger a saúde do trabalhador. Porque veja que o empregado trabalhava sem o auxílio de equipamentos adequados, como carrinhos ou elevadores. Então, além da exposição ao risco pelo carregamento de peso, a empresa também não forneceu os equipamentos corretos, não cuidou da saúde desse trabalhador, então restou comprovado tanto a enfermidade quanto também a culpa da empresa. E o laudo pericial também atestou que esse empregado sofreu a redução da sua capacidade para o trabalho. Porém, o tribunal fixou o valor da indenização em apenas R$2.000. Esse trabalhador novamente levou o recurso para o Tribunal Superior do Trabalho, ou seja, ele recorreu mais uma vez. E no TST, ele novamente teve êxito no recurso. A relatora do recurso considerou que o valor da indenização fixado pelo tribunal era insuficiente diante das particularidades do caso, especialmente considerando os mais de 8 anos de trabalho do motorista da empresa. Dessa forma, ela propôs o aumento da indenização para R$20.000,
Veja que esse valor de 20 mil reais aqui não é o valor total que o empregado vai receber. Esse valor de 20 mil reais é apenas a título de indenização por danos morais. Mas além da indenização por danos morais de 20 mil, ele vai receber também a pensão mensal vitalícia. Aqui não diz o valor da indenização, mas ela diz que a pensão mensal vitalícia é correspondente a 100% do último salário do empregado, sem possibilidade de compensação com benefício previdenciário. E aqui está o número do processo, se alguém tiver curiosidade depois para consultar com mais detalhes. Mas o que quer dizer isso daqui? Pensão mensal vitalícia correspondente a 100% do salário do empregado. Significa que a empresa vai ter que pagar para esse trabalhador, para o resto da vida, valor igual ao que ele recebia de salário. Então, se ele era motorista, recebia 3 mil reais por mês de salário, a empresa vai ser obrigada a pagar para esse trabalhador 3 mil reais por mês para o resto da vida. Além disso, sem possibilidade de compensação com o benefício previdenciário. Então, se esse trabalhador tivesse se aposentado por invalidez perante o INSS, ele vai continuar recebendo o salário, a indenização a ser paga pela empresa, mais o benefício previdenciário que é pago pelo INSS. Porque uma coisa não se confunde com a outra. A indenização da pensão mensal paga pela empresa visa apenas compensar a redução da capacidade laborativa, o prejuízo sofrido pelo trabalhador. Ao passo que a aposentadoria por invalidez ou benefício previdenciário, ele é um benefício que é pago pelo INSS a título de benefício ao trabalhador, que não tem nada a ver com o valor do salário. Então, o trabalhador pode receber os dois benefícios de forma cumulada, tanto o salário, a pensão mensal paga pela empresa, quanto o benefício pago pelo INSS. Mas atenção, existe um prazo para o trabalhador buscar os seus direitos na justiça. Sobre isso, veja esse vídeo que está aparecendo aqui ou em algum local aqui da tela. Para mais informações, entre em contato conosco através do WhatsApp que eu vou deixar na descrição do vídeo.